Dr. Anderson Candiotto, ele que é o juiz que responde aqui em Sorriso pela Vara da Infância e Juventude e é também o coordenador da Rede de Proteção. Já foi ouvido aí pela nossa equipe ao longo desta semana, diante de toda uma situação que está aí colocada, mas naquele momento, doutor, o senhor já disse que haveriam reuniões a respeito para discutir um protocolo em relação a esse caso. Então, seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar especificamente sobre isso hoje. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar aqui nessa nobre bancada e poder comunicar com essa enorme audiência da população regional que vocês têm. Nós agradecemos a sua atenção com a equipe também, doutor Anderson Candiotto. É sempre complicado lidar com situações que causam comoção, como é este caso, mas não se pode isentar nem a imprensa, nem a autoridade, né, de, se for o caso, se pronunciar a respeito, mas aqui o senhor não pode falar sobre o caso em questão especificamente pelo fato que irá julgá-lo, é isso, doutor? Exatamente. Nós temos no fórum uma ação proposta já no começo da semana passada, antes da prisão ainda, já tinha uma ação proposta envolvendo o caso, e essa ação ela tramita na Vara da Infância e da Juventude. Uhum. Então, o Código de Ética da Magistratura não permite que o juiz fale e dê opinião sobre um processo que está em andamento com ele, porque isso pode gerar afetar a isenção que o juiz tem que ter no caso, né? Mas do assunto em geral, que é o assunto da proteção nas escolas, das notificações, do protocolo da rede, tudo isso é permitido falar. Então vamos a esse fato, que é isso que nós queremos neste momento entender. Como é que o senhor pretende colocar, que ideia, a princípio, o senhor levou para essa rede discutir em relação ao protocolo, doutor? Primeiro fato que é indiscutível, tá? Toda vez que se tem conhecimento de violência contra criança e adolescente, ou qualquer forma de violação de direito contra a criança e adolescente no ambiente escolar, isso deve obrigatoriamente ser levado ao conhecimento das autoridades. E quando se fala autoridades, a nossa legislação ela trabalha que você deve comunicar, no mínimo, conselho tutelar e autoridade policial. Tá? Uhum. Esse é um fato e é preciso que continue sendo assim, é preciso que haja essa comunicação, é preciso que e eu estou falando de qualquer conversa, tá? Uhum. Você não precisa, propriamente dito, você não precisa ter evidências, provas, você não precisa ter convencimento, porque na verdade o que se pede não é que se faça uma denúncia. Uhum. Você não precisa estruturar essa denúncia com provas do que aconteceu. Você só precisa fazer uma comunicação, dar conhecimento, que é isso que a lei fala sobre notificação compulsória. Fiquei sabendo de tal assunto que diz respeito à violação de direito da criança e adolescente. E aí quem investiga são as autoridades competentes. Tem Conselho Tutelar, tem Polícia Civil, tem Ministério Público, tem a Justiça da Vara da Infância e da Juventude. Esse é um fato. O segundo fato, Marlene, é que nós temos uma legislação também de 2022 para cá, que é aquela lei Henri Borel, né, que é uma lei... foi uma lei muito festejada no Brasil pelos avanços que ela trouxe na proteção da criança e adolescente, que essa lei trouxe um capítulo próprio, criando como se fosse um mini estatuto da proteção do denunciante. Uhum. E é isso que nós não regulamentamos aqui ainda, não são todas as comarcas que têm isso regulamentado. Uhum. Então aqui em Sorriso, o que a rede se propôs? Nós já vínhamos conversando sobre isso desde o começo do ano, já tínhamos feito reuniões de trabalho já com a doutora Jéssica, que é a delegada de polícia do núcleo, com a doutora Fernanda, que é a promotora criminal da Vara, que combate os crimes contra criança e adolescente. Uhum. Nós conversamos com a doutora Maísa, que é a promotora da infância e juventude, e com outras pessoas. Nós vimos desde o começo do ano tratando, conversando, pensando como criar um protocolo para você fazer essa junção da obrigação de notificar com a proteção de quem está notificando, de quem está denunciando, porque nós sabemos que, embora haja a obrigação de denunciar, você precisa dar um mínimo de proteção para quem denuncia, e aqui quem vai denunciar, quem tem direito à proteção é a própria família, são os agentes públicos que trabalham e que tomam conhecimento, são os vizinhos, são os terceiros, são os líderes sociais. Todo mundo tem direito a essa proteção. Por quê? Porque
Como não é uma denúncia, essa pessoa ela não precisa ser exposta, porque o importante é saber o fato. A partir do conhecimento do fato é que as autoridades investigam. E aí a partir do conhecimento que você começa na investigação a produzir provas. Então esse momento prévio da comunicação, como nem prova a legislação estabeleceu que deve ser feita uma proteção. Então a rede está hoje com data marcada para a próxima sexta-feira, que é dia 23, correto? 23. Na próxima sexta-feira, dia 23, nós vamos sentar de novo a rede para aprovar o protocolo, porque já existe uma minuta dele que está em análise pela rede. A rede é um ambiente coletivo, né? É uma coletividade, e nós precisamos votar isso numa reunião nossa. Mas já está marcado para o dia 23 para aprovar esse protocolo. E até lá nós fizemos um regramento provisório que até o dia 23, toda e qualquer informação de violência contra crianças e adolescentes nas escolas deve ser comunicado imediatamente para a doutora Jéssica, que é a delegada de polícia. Ela deixou o contato com toda a rede de ensino para que ela receba essa comunicação de pronto, mais o conselho tutelar nos telefones de plantão que o conselho possui. Então, os pais que nos ouvem neste momento também entram nessa regra até o dia 23 e depois as regras novas serão de conhecimento público também, doutor? Exatamente. Se eu tiver a oportunidade e o privilégio, quero voltar aqui para comunicar para a população como vai funcionar o protocolo, porque é uma regra pública que é para servir para atender toda a comunidade. Mas, basicamente, assim, falando de forma muito prática, nós estamos criando um formato em que essa primeira comunicação, quem faça ela vai se manter o anonimato ou o sigilo sobre ela. Que isso não se torne público, que isso não vá para dentro de uma investigação, que essa pessoa não precise ser testemunha depois sobre a comunicação. Porque, de fato, a pessoa não está... Ela sequer pode ser tratada como testemunha, porque ela não presenciou nada. Ela só está dando conhecimento de algo que ela soube. E nós só precisamos disso. Nós só precisamos da comunicação para que nós possamos rapidamente começar a investigar. Nós temos meios de investigar muito rápido, como hoje já é feito nos casos em que nós somos comunicados. Principalmente, nós já falamos aqui nessa bancada outras vezes, se valendo do trabalho de profissionais da psicologia, onde você faz ou uma escuta especializada, que é como se fosse uma sessão individual, ou sessões, depende da necessidade, ou você faz o depoimento especial, onde a criança ou adolescente ou até mulheres são colocados numa sala totalmente ambientalizada, própria, num formato que não tem aquela simbologia do forense, aquela coisa cinza, sem graça e que assusta as pessoas. É um ambiente totalmente estilizado. Quando é criança tem brinquedo. Para ficar à vontade. Para ficar à vontade mesmo. E aí, na presença de um profissional da psicologia... especializado... Dentro da lógica, a gente chama de revelação espontânea ou de discurso contínuo, essa pessoa, essa criança, adolescente, a mulher, ela é fomentada a começar a falar por conta própria o que de fato aconteceu. E aí esse momento ele é gravado e esse momento ele é acompanhado através de videoconferência, né? Ele é acompanhado por juiz, por promotor, por advogado, por defensor público. E os que estão acompanhando podem, inclusive, através de um ponto que tem no ouvido da profissional, fazer perguntas. Então, assim, aquilo é uma prova, porque aquilo já é produzido, como nós chamamos no ambiente judicial, sob o contraditório. O que é isso? Todo mundo interessado participa da produção da prova. Está acompanhando. O Ministério Público pergunta o que é, e o Ministério Público, nesse momento, representa o Estado que acusa, o Estado que investiga. A defesa pergunta o que é, que está ali representando o suposto agressor. Se a família indicar um advogado para acompanhar o caso, que a gente chama de assistente de acusação, também faz perguntas em nome da família, o juiz faz perguntas. Então, isso sim que é prova relevante para nós. Só que para chegarmos a esse ponto, para fazer isso rapidamente, tem que ter a comunicação. Nesse caso, a omissão em relação à comunicação, em qualquer caso, ela é um crime, doutor? Eu até respondi isso essa semana na coletiva do fórum.
você só pode tratar o crime quando você tem intenção. Então, é preciso, a investigação que está em curso é para saber o seguinte, o fato de não haver a comunicação, no caso específico, isso foi um equívoco, isso foi um erro, ou isso foi algo premeditado? Existia uma intenção premeditada de proteger um agressor. Essa, a partir do momento que ela for respondida, é ela que vai conduzir as consequências disso. Então, as investigações caminham neste sentido de exatamente. O ponto de investigação é esse, porque se há intenção, é crime mesmo. Se há intenção, existe conduta ímproba. Agora, se não há intenção, se é erro, se foi má interpretação da situação, as consequências não têm nada a ver com crime, não tem nada a ver com improbidade. Isso tem a ver com ajuste de percurso para que toda a estrutura escolar passe a agir de forma padronizada, num formato em que sempre seja comunicado, protegendo o comunicante. É importante que todos tenham ciência do que a gente está falando aqui. Estamos em um microfone aberto para uma comunidade bastante expressiva, né, de ouvintes aqui da emissora, das TVs que estão conosco aí também nesse momento, porque aqui o plano é levar a informação com clareza para todo mundo. Nós sabemos que o caso causou uma repercussão muito grande e até mesmo essa repercussão aí, essa comoção é considerada pela justiça, né, no momento de analisar qualquer situação, né, doutora Anderson? Exatamente. Exatamente por isso que a rede, que já vinha estudando há meses o assunto, né, diante da relevância do tema para a sociedade, a rede se reuniu de forma extraordinária, se eu não me engano foi na última sexta, né, que nós nos reunimos, já para fechar o protocolo já está em leitura pela rede para ser posto em votação na próxima sexta-feira, em respeito a relevância que a sociedade deu para o tema. É esse sentimento. Doutor, aproveitando o senhor como coordenador dessa rede de proteção, eu não vou ler exatamente o que eu estou recebendo, depois eu posso encaminhar para o senhor, tá? Casos passados que a pessoa tenha conhecimento, ainda deve comunicar para que venha uma investigação? Sim, qualquer pessoa, ao tomar conhecimento de qualquer fato, de qualquer época, que envolva violação dos direitos da criança e adolescente, prática de crimes contra a criança e adolescente, por gentileza, comunique. Hoje, se as pessoas porventura não quiserem, se a pessoa hoje não quiser se expor de procurar o conselho, de procurar a polícia, nós temos o Disque 100, que pode ser passado. Liga no 100 Liga no fala. 100, a comunicação ela é feita sob anonimato. Não precisa falar o nome. É preservado os dados da pessoa. E essa central nacional, que é uma central do governo federal, ela manda, se são fatos aqui de Sorriso, ela manda para cá, para que nós possamos investigar. E isso vem rápido. Então tem o Disque 100, que diz respeito às crianças, tem o 180, que diz respeito às mulheres. Se você for na internet, hoje a internet facilitou muito a busca de canais, né? Se você for na internet hoje pesquisar 0800 do Ministério Público do Mato Grosso, vai aparecer um 0800 para você fazer uma denúncia anônima. Se você pesquisar ouvidoria do Ministério Público, vai aparecer. Ouvidoria da Defensoria Pública, vai aparecer. Ouvidoria da Polícia Civil, vai aparecer. E esses canais, todos eles preservam o comunicante. E esses canais que são centrais, ou no estado, ou em Cuiabá, ou em Brasília, eles nos mandam para cá para que nós possamos fazer. Então, desculpa. Tranquilo, doutor. O que importa de verdade é passar a informação. É muito menos o meio e mais a decisão de comunicar. Porque sem a comunicação, esse retardo na investigação, esse retardo pode ser muito nocivo. Dificulta muito esclarecer, nocivo. Né, doutor? Você pode ter dificuldade de produzir provas sobre o que aconteceu e você pode permitir que um predador social continue praticando as suas bestialidades. Então, tem que comunicar e tem que comunicar rápido. Isso é muito importante no combate à criminalidade. E falando de crimes sexuais contra criança e adolescente,
infelizmente, o Brasil ele é um Campeão, né? péssimo exemplo mundial. Verdade. Um péssimo exemplo mundial. Não vou dizer que é o pior de todos, mas é um péssimo exemplo mundial. Não sabemos Nós ainda temos lidar aí, com isso, né? nós temos aí, vocês da imprensa noticiam isso Sim. diariamente. É por isso que horroriza, né? E horroriza mais. Mas eu perguntei porque tem pessoas aqui me colocando. Então, elas precisam realmente, preferencialmente, ligar num número como esse Disque 100, passar aí nome das instituições onde isso teria acontecido, para que a justiça possa olhar para isso. Exatamente. Muito bem. Doutor, o nosso tempo passa muito rápido, estamos com outra entrevista para chegar daqui a pouco. Segunda, o senhor estará de volta aqui, eu reforço aqui no ar o convite, para falar sobre um outro tema que também envolve escolas, junto com o TJMT. Sim. Né? É isso. Exatamente. Muito obrigada pela sua vinda aqui, então, e quando tiver o protocolo prontinho, a gente volta a falar sobre isso. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigado.